Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Questionador. E o Bozo chegou à presidência da República por vários fatores. Existe, claro, um carisma, talvez artificial, em torno dele, fabricado em memes de internet, né? Ele, para seus eleitores, é um mito, e eleitores do Bolsonaro, pelo menos muitos desses eleitores, resgatam preconceitos que existiam de forma descarada na sociedade dos anos 80. Quer ver? Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate. Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. O que você acha desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? O que você acha de matar homossexuais? Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, porque eu sou contra isso também, homossexual. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa. Tem ouvido falar através de noticiário de rádio, TV, jornal sobre o assassinato que está havendo de homossexuais? Não ouvi falar. Não tô sabendo. Não. Não tenho ouvido não. Não ouvi não. Eu já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa. Não é problema que te preocupa? E você? O que você acha? Eu concordo com ele, não me preocupa realmente. Bozo representa também segmentos da sociedade que marginalizam a pobreza. A ideia é de invadir morros para atacar o narcotráfico, mesmo que inocentes fiquem na mira de armas. Na cabeça de Bozo e seus bolsomínios, eventos como os daquele helicóptero com meia tonelada de cocaína são irrelevantes. Aliás, o dono daquela aeronave, inocente perante a justiça, vai ser ministro. Olha que legal. Mas, dos discursos centrais do Bozo, fora o pseudo-ataque à corrupção, é o ataque às esquerdas, e ele usa para isso uma estratégia simplória, mas que é aceita facilmente por muitos brasileiros. Tudo aquilo que existe de pior na sociedade é representado pelas esquerdas, e é aqui que entra a figura do novo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na mente desse futuro ministro, os valores ocidentais estão sendo degradados pela esquerda. Esses valores são cristãos e os esquerdistas estão querendo destruí-los. Vamos contextualizar tudo em exemplos, até para que a gente possa entender essa linha de raciocínio. Uma professora feminista foi pega defecando em praça pública, num protesto. Há exposição em museus de um homem nu diante de crianças. Há peças teatrais com pessoas nuas, inclusive um analisando o fiofó do outro, né? Obviamente, se ajunta a memes inventados com mamadeiras com formato de piroca lá no bico, né? O bico em formato de piroca, e também aquela questão dos kits gays, né? Aquela mamadeira distribuída em creche, né? E os kits gays, juntando todas essas outras coisas, aí você tem a ideia do esquerdista. Na mente do brasileiro médio, ser esquerdista é concordar de forma incondicional com tudo isso. E, acima de tudo, as esquerdas tentam destruir os valores morais da sociedade ocidental, ou seja, os valores cristãos. Daí, a maior pegadinha é a seguinte: fica subentendido que todo mundo que ousa discordar das opiniões do Bozo
e da sua turma são pessoas que fazem cocô na rua, que gostam de peças teatrais de gente pelada, que gostam de conteúdos eróticos para crianças em museus, que acham certo que exista mamadeiras com bico em formato de piroca e defendem também os kit gays que nunca existiram. Você cria o estereótipo, um rótulo ou diversos rótulos que se aplicam a todos os rivais. São todos esquerdistas. Percebem? É uma coisa simplória, mas que o brasileiro está caindo. É aqui que surge a figura do nosso futuro ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, indicado por ninguém menos que Olavo de Carvalho. Esse ministro defende o resgate dos valores dos cristãos, né, ocidentais. Aliás, ele fala que o que os esquerdistas, todos abortistas, querem, na verdade, é impedir a volta do menino Jesus. Ele chega a dizer que o aquecimento global é uma criação dos defensores do marxismo e entende que a sociedade está sendo assolada pelo marxismo cultural. Sobre o marxismo cultural, eu já dei explicações em diversos vídeos sobre isso. É uma teoria da conspiração, de nenhum valor acadêmico. Isso é uma invenção da direita norte-americana, exaltada por um lunático chamado William S. Lind, que, vendo o macartismo, do qual eu também já falei em vídeo, ser derrotado nos Estados Unidos, tentou manter o mito de que esquerdistas que vieram da escola de Frankfurt estavam tentando estabelecer o marxismo nos Estados Unidos e proteger e propagar, na verdade, a deturpação dos valores cristãos. Convém lembrar que a escola de Frankfurt era composta por diversos autores com diversidades de pensamento e que, sim, fugindo da perseguição nazista da Segunda Guerra Mundial, muitos desses pensadores se espalharam pela Europa e outros foram parar nos Estados Unidos. Mas, para combater a ignorância, só a boa leitura sobre esse assunto, e eu recomendo esse livro, que inclusive eu já apresentei aqui algumas vezes, a Imaginação Dialética, que explica essa história com bastante detalhe, né? Tem muitos detalhes aí sobre como surgiu a escola de Frankfurt, quem eram os seus líderes, as discordâncias que existiam entre eles, e isso vai ser esclarecedor. Voltando para o tema, para Ernesto Araújo, o nazismo era de esquerda. E aqui eu peço só um pouco de atenção. Esse mesmo nazismo perseguiu os esquerdistas que Olavo de Carvalho acusa de querer deturpar os valores morais da América. Sim, eles foram parar nos Estados Unidos fugidos da perseguição nazista, que, segundo os bobos, o nazismo era de esquerda. Por mais óbvia que seja essa contradição, por mais que o próprio governo alemão tenha atacado essa sandice, Olavo e sua trupe, eles continuam assolando a mente de idiotas, pessoas que não exercem a crítica como fundamento de seu aprendizado. Olavo tem qualidades. Sabe escrever como poucos e sabe também construir pensamentos, mesmo que incoerentes, e é convincente. Mas a lógica de Olavo como um todo, né, só consegue convencer pessoas que não têm senso crítico. Olavo aparenta possuir um conhecimento que ele não possui. Apresenta como fontes literárias escritores de terceira linha e se surpreende, entre aspas, por você querer debater um determinado assunto sem ter lido aquele autor de terceira linha. Cita também autores famosos, mas quase sempre deturpando o pensamento deles, e para atrair todo tipo de pessoa, ele usa um linguajar aparentemente erudito, misturado com palavrões, para parecer que é tipo descolado. Suas conclusões são sempre óbvias, que você tinha a obrigação de saber, de tão óbvio que é o assunto, mesmo que sejam incoerentes com o próprio discurso dele. Continuando, para fazer uma análise de Ernesto Araújo, se faz, acima de tudo, necessário citar Olavo e sua defesa do americanismo.
Antes de mais nada, os Estados Unidos têm a maior economia do planeta e é o país mais militarizado, né, de todos. Segundo aspecto, o fato dos americanos terem essas grandezas por si só, né, não quer dizer que devemos julgá-los negativamente por isso. Qualquer país, qualquer um, em condições de tamanha grandeza, agiria de forma similar em termos de dominação econômica e militar. O imperialismo fez parte, por exemplo, da antiga União Soviética. Sempre foi assim na história da humanidade e será assim por muito tempo. Mas, claro, se as partes atingidas forem fortes, é possível reagir a isso, e a história da humanidade também demonstra que sempre houve reação. Trump foi eleito com aspectos semelhantes a Bolsonaro. Personalidade forte e aparentemente imune a críticas. Está, num primeiro momento, levantando a economia americana. Mas, segundo especialistas como Peter Schiff, está encaminhando o mundo a uma crise sem precedentes já em 2020. Mas, mesmo assim, mesmo que o Schiff esteja errado, né, Trump tem uma diferença enorme de Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro é entreguista, o Trump é nacionalista. Né? Bolsonaro, que pouco entende de qualquer coisa, seguindo o viés ideológico de Paulo Guedes, está seguindo essa linha entreguista, e eu repito aqui, enquanto o mundo está protegendo suas economias, enquanto o Reino Unido está reestatizando empresas, no Brasil, em época de crise, estamos vendendo nossos ativos a preço vil e pensamos até em privatizar alguns bancos públicos, né? Alguns importantes bancos públicos. Dentro dessa linha ideológica surge Ernesto Araújo defendendo ideias olavistas. Hoje em dia, estamos recriando no Brasil o macartismo americano. Quem quiser saber o que é macartismo, eu já fiz vídeo sobre isso, tem muito disso aí na internet, mas assista também ao filme Boa Noite, Boa Sorte, que foi dirigido por ninguém menos que eu hoje, George Clooney. É tipo um documentário, quase um documentário, e eu altamente recomendo para que você possa compreender o tema. Mas, para você que é preguiçoso, resumindo o macartismo, e é um resumo, preste atenção nisso, naquela época, nos Estados Unidos, entre os anos 50 e início dos 60, havia uma perseguição maléfica e infundada a comunistas. Até Charlie Chaplin foi vítima disso. E aqui no Brasil, ser esquerdista é meio que ser amigo do demônio. E andar lado a lado com as forças malignas. E repito, ser esquerdista é, hoje em dia, ser contra as besteiras ditas e desvios patrocinados pelas pessoas em via de assumir o poder. Eu já fiz um vídeo sobre o que é esquerda e direita e vou referenciar aqui nos comentários para que você tenha uma noção da origem histórica, que necessariamente muitos de nós defendem padrões esquerdistas. E o que está se chamando de direita, tenho certeza que muitas pessoas mal informadas não concordam com isso, mas estão indo na onda por falta de informação. Continuando, quando, por exemplo, Ernesto Araújo vem com o discurso simplista de que o aquecimento global é obra do marxismo, me assusta. Logo eu, que combato a ideologia do exagero do aquecimento global, e eu já fiz vídeos sobre isso. Eu explico. Eu acredito que o ser humano contribui para o aquecimento do planeta. Fato. Tá? Mas eu critico a ideologia ambientalista por trás do aquecimento global e eu faço com dados, informações, ou seja, quando eu disse que Al Gore mentiu, eu mostrei artigos, dados, informações técnicas que desmentem esse escroto. Se eu já fiz a mesma coisa com Michael Mann, com Rajendra Pachauri, com James Hansen, com Joe Cook, Morris Strong, entre tantos outros, se mostrei que até o IPCC mentiu e teve que se desculpar perante o mundo. Isso aconteceu, gente. Eu fiz com dados, elementos e citei mais de 200 referências. Mas quando o argumento é que o aquecimento global é uma plataforma marxista que quer destruir os valores ocidentais, aí estamos indo para um caminho além do qual a burrice é capaz de tolerar. Até a burrice não tolera esse tipo de coisa. E mais, essa busca de alinhamento sem noção
sem critério com os Estados Unidos, se choca até mesmo com o que a Europa manifestou através de Macron e diversas outras entidades importantes lá do euro, né? A vontade de criar seu próprio exército para defender da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Isso não é anti-americanismo, isso é prudência. Estamos resgatando a situação, a condição de vassalo dos americanos. Não tem nada de anti-americanismo, como já citei anteriormente, mas Bolsonaro e sua equipe estão fazendo uma coisa pouco inteligente, tudo com viés ideológico, quando dizem que querem justamente não fazer isso, né? E o viés ideológico é o inverso, é retornar àquela situação anterior, que nós sabemos que o mundo evoluiu e não quer mais aquele tipo de coisa. O viés ideológico é se voltar para Trump, quando temos parceria com os americanos e também com outros países do mundo, como a China, o mundo árabe, os africanos. Estamos trocando a pluralidade de opções por um apego erótico ao vassalismo, ao entreguismo. Na mente de alguns, estamos até dispostos a pensar em invadir a Venezuela, ignorando a forte milícia que existe por lá, eu já comentei isso em vídeo, e que a China e a Rússia têm interesses econômicos estratégicos por lá. Enfim, nossas relações exteriores são eróticas e viraram piada mundo afora.